Atenção, porque vai começar a aula de História. Olá, alunos da Rede Municipal de Educação, especialmente você aí que faz parte dos sextos anos. Eu sou o professor Adriano e hoje nós vamos começar mais uma aula de História. Então, contamos com a colaboração de vocês. Quem porventura aí está sem os materiais, corre, pega caderno, caneta, lápis, borracha, enfim, os materiais necessários para fazer possíveis anotações, certo? Então, hoje nós teremos mais uma aula de História, só que antes de nós começarmos a aula número 3, nós vamos fazer a resolução das questões da nossa última aula, da aula 2. A primeira questão foi a seguinte, ó. Os sumérios contavam o tempo tendo como referência qual das opções abaixo? A alternativa correta é a alternativa A, o Sol e a Lua. Questão 2. Assinale abaixo a opção onde se encontra a civilização antiga responsável por criar o relógio de sol. A alternativa correta é a alternativa D, os egípcios. Vamos para o próximo slide. Questão 3. Leia o fragmento abaixo. Antigo instrumento constituído por dois cones que se comunicavam pelo ápice, sendo um deles cheio de água, e que era usado para medir o tempo com base na velocidade de escoamento da água do cone superior para o cone inferior. O texto acima faz referência a um instrumento utilizado para contar o tempo, denominado, alternativa correta, alternativa C, clepsidra. E por fim, a questão 4, o relógio de areia é também conhecido como, a alternativa correta é a alternativa C, ampulheta. Beleza? Então essa foi a correção das questões da nossa última aula, da aula número 2. Né? Na nossa aula de hoje, galera, nós vamos falar sobre a introdução aos estudos da história, tempo, sujeito, documento, fonte e indícios. Então eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Então qualquer informação importante, qualquer coisa que vocês acharem pertinente, vocês fazem anotações aí, que lá na frente vai ser de suma importância quando vocês forem realizar a atividade. Primeiro nós vamos falar sobre a história, gente. Com certeza vocês já ouviram falar ou até já se questionaram, né, sobre essas indagações aqui. Né? Para que serve a história? Por que estudar a história? Né? O que é história? Né? Para que estudar a história? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos tentar explicar e compreender um pouco dessas questões, dessas indagações aí. Beleza? Vamos para o próximo slide. Primeiro, nós vamos entender o que é a história, gente. Certo? Ó, a história, galera, a palavra história é uma palavra grega, vem do grego, que significa pesquisa, conhecimento advindo da investigação. Né? Ou seja, né, o historiador é aquela pessoa que pesquisa e que procura investigar os fatos e os acontecimentos que fazem parte da história. Então, lembre-se, a palavra história é uma palavra grega que tem por significado pesquisa ou então conhecimento advindo de investigação. Vamos para o próximo slide. Aqui, pessoal, nós podemos ver, né, o pai da história. Né? Para quem não sabe, o pai da história é um grego chamado Heródoto. Né? O Heródoto, ele é o pai da história. Né? Vamos para o próximo slide. Aqui nós podemos ver um pensamento, né? Uma frase que o Heródoto certo dia disse. Ó, pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. O que é que o Heródoto está querendo dizer com isso, gente? Que é importante nós pensarmos o passado, né? Nós compreendermos o passado, porque através do passado, né? Esse passado ele vai ser importante para o nosso presente. E se nós pegarmos o passado e o presente, né, tivermos como espelho o passado e o presente, isso aí vai ser importante para o nosso futuro. Então, essa é a concepção, é a visão que o pai da história, né, o grego Heródoto, ele tem em relação ao passado.
Vamos para o próximo slide aqui, galera. Ó. Mas qual o conceito de história? Né? Nós vamos entender agora o conceito, a definição de história. Então, ó, história é tudo que está relacionado às pessoas desde o momento em que surgiram, sua evolução e sua presença através dos tempos. Então, a história, gente, ela estuda as pessoas, estuda os fatos históricos, estuda os acontecimentos que ocorreram por conta das pessoas, certo? Então, a história, ela sempre é relacionada às pessoas, é relacionada ao ser humano, ok, pessoal? Aqui nós vamos encontrar algumas definições, algumas concepções que alguns estudiosos eles tiveram em relação à história, né? O Robson, ele disse o seguinte, ó, história inclui todo traço e vestígio de tudo o que o homem fez ou pensou desde o seu primeiro aparecimento sobre a Terra. Então, todo vestígio deixado pelo homem, né, todo utensílio, enfim, toda fonte histórica deixada pelo homem, isso aí pode ser fruto de estudo, né, da história, né? Então, desde que o homem apareceu no planeta Terra, né, o homem ele já vem fazendo história, ok, pessoal? Ó, a história, volta um pouquinho, por favor, produção. Ó, a história é o registro da sociedade humana ou civilização mundial das mudanças que acontecem na natureza dessa sociedade. Quem disse isso, gente, foi o Caldon. O Caldon, ele chegou a essa conclusão, né, de que a história ela estuda os registros deixados pela sociedade humana, né, um registro que o índio deixou, algum vestígio, né, pode ser estudado pela história, algum registro que o povo africano deixou, né, isso aí pode ser também estudado pela história, né. E por fim, né, o Mark Bloch, ele diz o seguinte, ó, história é a ciência que estuda a vida humana através dos tempos. Então, na visão do Mark Bloch, né, a história ela estuda tudo o que o homem fez no decorrer de sua vida, né, através dos tempos. Então, aqui nós podemos ver algumas definições, algumas concepções que alguns estudiosos têm em relação à história. Então, agora nós vamos falar sobre o porquê estudar a história, né? Por que é tão importante essa ciência aí, a história. Um dos principais objetivos da história é resgatar os aspectos culturais de um determinado povo ou região para o entendimento do processo de desenvolvimento. Então, a história, galera, ela é muito importante. Por quê? Porque através da história nós podemos conhecer culturas, né, de determinados povos, de determinadas regiões que muitas vezes foram esquecidas. Por exemplo, através da história a gente pode aprender sobre a cultura do africano, através da história a gente pode aprender sobre a cultura do indígena, né, pessoas que durante muito tempo foram esquecidas, né, foram marginalizadas, né, na história, beleza? Ó, compreender o que ocorreu no passado ajuda a entender os eventos no presente e também os que ocorrerão no futuro, né? Então, quando eu compreendo o passado, o que aconteceu, esse passado ele vai ser importante para o que vai acontecer no meu presente, né, na atualidade, e também para o que pode acontecer no meu futuro. Então, essa é um pouco da concepção de história, né? Para que estudar a história, né? O porquê estudar a história. Nós vamos falar agora sobre qual o objeto de estudo da história. Qual é o objeto de estudo da história, pessoal? A história ela tem como objeto o homem. O ser humano é o objeto de estudo da história. Tudo que o homem fez, né, durante vida, né, tudo que o homem deixou de vestígio, né, deixou de registro, de fonte histórica, isso aí pode ser estudado pela história. Vamos agora falar sobre o homem como sujeito histórico. Os seres humanos sempre fizeram registros históricos. Os indígenas, por exemplo, já registravam o cotidiano por meio da confecção de utensílios, né? Machadinhas de pedra, enfeites, penas de pássaros, objetos de cerâmica ou pintura em cavernas, 10 mil anos atrás. Então, o homem, galera, eu, você, né, nós somos seres humanos e nós fazemos registro na história, né? A diferença é que tem gente que é mais importante, né, que é falado nos livros didáticos, e tem gente que não.
que é desprezado, mas todos nós temos registros históricos, né? Os indígenas, por exemplo, né? A gente vai encontrar registros históricos dos indígenas, né? Através dos utensílios que eles faziam, né? Machadinhas de pedra, objetos de cerâmica, enfim, tudo isso aí o historiador ele pode utilizar, né, essas fontes, esses utensílios, esses vestígios, para poder compreender como era o dia a dia, né, desse povo aí, dos indígenas. Nós vamos falar agora sobre o auxílio, né, que a história tem de outras ciências, né? A história ela não funciona sozinha, né? O historiador ele não faz tudo só. Tem algumas outras ciências que contribuem, que são de suma importância para o historiador, né? A antropologia, que estuda o homem e suas relações. A paleontologia, que estuda os fósseis, né, os restos mortais. A paleografia, que estuda as escritas. E a arqueologia, que estuda a cultura material de povos antigos. Então, todas essas áreas aí, juntamente com o historiador, eles analisam, né, estudam para chegar a determinadas conclusões aí de fatos históricos e acontecimentos que ainda estão sem respostas. Quem é o responsável pelas informações, pelos dados e pela pesquisa, né? O responsável ele é o historiador, né? O historiador ele obtém informações, analisa os dados e também faz as pesquisas, né? O conteúdo que você vê no seu livro didático, né? Aquilo que você acessa à internet e você vê aquele acontecimento histórico, teve alguém que teve que estudar, né? Alguém teve que buscar as informações. Então, esse é o papel do historiador. Ok, pessoal? O que é que o historiador faz, né? O que é que essa pessoa tão importante no campo da história ele faz, né? O historiador ele interpreta fatos históricos, né? Ele analisa, interpreta os acontecimentos que ocorreram na história. Ele observa, ele analisa os registros que foram deixados, né, na história, que são as chamadas fontes históricas, né? Qualquer vestígio que o ser humano deixou, né, pode servir, né, como instrumento de pesquisa. Busca vestígios que possam fornecer informações à investigação, né? Qualquer coisa que o historiador achar que seja importante, né, ele pode analisar para buscar informações, né, sobre esse fato, sobre esse determinado acontecimento. E o historiador também ele estuda os documentos e fontes históricas. Então, tudo isso aí é papel, né, que o historiador, né, essa pessoa tão importante no campo histórico faz, né? Na história, pessoal, tem muitos acontecimentos, né, muitos fatos que existem brechas, lacunas. Existem coisas que ainda não têm respostas, questões, perguntas que não têm respostas. Então, cabe ao historiador, através de pesquisas, através da análise das fontes históricas, tentar encontrar respostas, né? Tentar encontrar soluções para essas brechas, para essas lacunas que existem na história. O trabalho do historiador é bastante importante, pois ele lida com temas e assuntos relacionados a acontecimentos que, em sua grande maioria, ocorreram muito tempo antes do seu nascimento. E sua função é interpretar acontecimentos históricos. Então, o historiador, gente, ele tem que saber como proceder. Por quê? Porque uma coisa é você analisar algo atual, algo do seu tempo, né? O historiador, muitas vezes, ele lida com acontecimentos antes do seu nascimento, né? Então, ele tem que ter uma inteligência, ele tem que ter uma sabedoria, né, para saber como interpretar e para saber o que é útil ou não, né? Porque ele não está lidando com uma coisa atual, né? Muitas vezes o historiador ele estuda coisas antigas, coisas que até ele nem tinha nascido nessa época, ok? As técnicas, volta um pouquinho, por favor. As técnicas, entrevistas, perguntas, catalogação de dados, entre outros, dão segurança para realizar, né, o trabalho do historiador. Então, o historiador, quando ele vai analisar determinado fato, determinado acontecimento, né, tem todo um cronograma que o historiador segue, né, tem a questão da coleta de dados, tem questão de perguntas, entrevistas, enfim. Tudo isso aí é de suma importância para o historiador
tentar obter informações, né, sobre aquele determinado acontecimento. Vamos agora falar sobre os sujeitos históricos. Por muito tempo, pessoal, foram considerados sujeitos históricos somente pessoas ditas importantes, como reis, generais e políticos. Acreditava-se que somente esses personagens de destaque determinavam os rumos da história. Nas últimas décadas, porém, os historiadores mudaram essa ideia e passaram a considerar sujeito histórico toda pessoa que, individualmente ou em grupo, participa do processo histórico, né? O que isso quer dizer, gente? Durante muito tempo, nos livros didáticos, a gente só encontrava a história de pessoas ditas importantes, né? Os reis, os generais, os políticos, né? Aí era a macro-história, né? Se a gente fosse falar, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, nos livros didáticos só se falaria sobre Hitler, sobre o Joseph Mengele, sobre o Mussolini. Surge aí agora, pessoal, o que? A microhistória, né? A microhistória, ela vem mostrar que muitas vezes aquelas pessoas marginalizadas na história, aquelas pessoas simples, elas também têm história e precisam ser mencionadas na história. Não só aquelas pessoas ditas importantes, mas também pessoas simples. Tá entendendo? Então, quando eu abordar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, eu não só vou falar de Hitler, eu posso falar de um soldado que participou da Segunda Guerra. Quando eu for abordar a questão do feudalismo, eu não vou abordar apenas o clero, que era a igreja, apenas o senhor feudal, mas eu posso falar sobre um servo, sobre um camponês. Então, graças à microhistória, né, a história ela passou a ser vista de forma diferente. Não falar apenas de pessoas ditas importantes, mas também lembrar que pessoas simples, pessoas que muitas vezes não eram mencionadas e lembradas na história, elas também têm importância, elas também têm história. Então isso surgiu graças à concepção de micro-história, né? Antigamente a macro-história operava, né? E com o surgimento da micro-história, as pessoas simples, né? As pessoas marginalizadas, esquecidas, elas também passaram a ser lembradas no campo histórico. Nós vamos agora falar, galera, sobre fontes históricas, né? Algo muito importante para o historiador, quando o historiador ele vai estudar determinado acontecimento, determinado fato, ele se baseia nas fontes históricas, né? Não adianta nós falarmos sobre fonte histórica sem primeiro saber a definição, o conceito, né? O que é uma fonte histórica? Fonte histórica, pessoal, é tudo aquilo que nos fornece informações sobre o passado. Qualquer material que traga vestígios de outras épocas e acontecimentos. Então, todo aquele utensílio, todo aquele objeto que possa trazer alguma informação sobre o passado, isso aí é uma fonte histórica. Seja uma carta, seja uma foto, né? Seja algum depoimento, tudo isso aí é considerado fonte histórica. Isso é de suma importância para o historiador. É importante saber o seguinte, pessoal, as fontes históricas são constituídas por elementos que o homem fez e deixou no passado, né? Toda fonte histórica, né, foi algum elemento deixado pelo homem, né? Então isso aí, como eu falei anteriormente, é de suma importância para o historiador, né? Através das fontes históricas, o historiador ele encontra respostas para muitas lacunas que existem na história, né? Então o historiador ele tem que sempre estar em constante investigação, em constante pesquisa. Por quê, gente? Porque a história ela é uma ciência mutável, é propícia a mudanças, né? As ciências exatas não. Pode-se passar 10, 20 anos, 2 mais 2 sempre vai ser 4. A história não. Uma coisa que hoje é verdade, amanhã pode ser mentira. Uma coisa que é mentira, hoje, amanhã pode ser verdade. Então a história ela é mutável, ela está sempre propícia a mudanças e cabe ao historiador sempre buscar, pesquisar e sempre buscar analisar essas fontes históricas. As fontes históricas, pessoal, elas são divididas, né? Eu separei aqui para vocês a divisão, né, das fontes históricas, né? Tem as fontes escritas, fontes não escritas, fontes materiais e as fontes imateriais. Então agora nós vamos ver a diferença entre cada um desses tipos aí de fontes históricas.
Vamos falar agora sobre as fontes escritas, né? Então, como o próprio nome deixa bem evidente, fonte escrita é tudo aquilo que o ser humano deixou, todo aquele vestígio que tem algo escrito, né? Seja um jornal, uma revista, um livro, algum texto. Então, todo vestígio deixado pelo homem, pelo ser humano, que tem algo escrito, isso aí faz parte da fonte escrita, né? Fonte não escrita, né, como o próprio nome também deixa bem evidente, são vestígios deixados pelo homem, né, que normalmente não tem nada escrito, como fotografias, mapas, né, a história oral, né, que são as entrevistas, as coletivas, os depoimentos. Então, tudo isso aí faz parte das fontes não escritas, né? Hoje, o que o historiador tem usado muito é a questão da história oral. A gente sabe que tem alguns acontecimentos que existe uma precariedade muito grande de se encontrar fontes. Então, o que é que os historiadores fazem? Eles vão partir para quê? Para a história oral, né? Para as entrevistas, para as coletivas. Então, isso aí tem sido usado muito nos dias atuais pelo historiador, né? E o historiador, ele tem que ser uma pessoa muito inteligente e sábia. Por quê? Porque quando o historiador ele parte para a história oral, para os depoimentos de algumas pessoas, cada pessoa que presenciou determinado fato vai ter uma concepção, uma visão diferente daquele fato. Por mais que várias pessoas tenham presenciado aquele acontecimento, mas cada uma vai ter uma visão diferente daquele acontecimento. Um exemplo, se porventura eu cair aqui, vocês de casa, todo mundo vai presenciar, mas cada um vai ter uma visão diferente, né? Não, derrubaram o professor. Não, o professor escorregou. Não, o professor ele se jogou, ele não caiu. Então, vocês vão presenciar o acontecimento, né, todos, mas cada um vai ter uma visão, uma concepção diferente do que aconteceu. Então, muitas vezes acontece isso na história, né? Quando o historiador ele vai partir para algum depoimento, para alguma entrevista, né? Cada uma pessoa vai ter uma concepção diferente daquele fato. Então, o historiador tem que ter um manejo, tem que ter uma sabedoria para ver o que é útil e o que é não ele usar, ok? Outro tipo de fonte histórica é a fonte material, né? Qualquer vestígio deixado pelo homem que você possa tocar, né? Enfim, monumentos, pinturas, utensílios, né? Restos mortais, né? Que são os fósseis, tudo isso aí é fruto de estudo, né? Dos historiadores e são as chamadas fontes materiais. E as fontes imateriais é algo como tradição, costumes, lendas, tudo isso aí faz parte da fonte imaterial. Normalmente a fonte imaterial ela é hereditária, ela vai passando de pai para filho, né? As pessoas vão herdando das pessoas antigas. Ok, pessoal? Aqui nós podemos ver algumas imagens, né? A imagem aí, a imagem A, nós podemos ver aqui um exemplo de fonte escrita, né? Um jornal, né? Que aborda a questão da escravidão, né? A escravidão foi abolida em 13 de maio de 1888. Ao lado nós podemos ver ali uma fonte não escrita, né, uma fotografia. A gente pode comparar, né, como são as fotos atuais com as fotos antigas. Então ali é um exemplo de uma fonte histórica não escrita. Podemos ver agora uma fonte material, né, esse utensílio aí, né, e ao lado um exemplo de fonte imaterial, que é uma tradição, que é um costume, né, como eu disse a vocês, né. Aí nós vemos o acarajé, que é algo tradicional, é um costume ali dos baianos, beleza? Aqui tem algumas referências, pessoal, né, que foram utilizadas para pesquisa, né, para o conteúdo. E é isso. Obrigado, pessoal, pela participação de vocês, né? Espero de alguma forma ter contribuído com o conhecimento. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Fui!